Então, professor, para entender a União Europeia hoje, precisamos focar em algo que é estrategicamente importante: a promessa de adesão da Ucrânia à União Europeia. Essa é a mais cruel das decepções diplomáticas nas relações internacionais recentes. Se desconsiderarmos a visita de Zelensky a Washington para se encontrar com Marco Robles, certo? A adesão de um país como a Ucrânia é impossível, e nós sabemos disso. Mesmo assim, os líderes europeus insistem nessa farsa, oferecendo esperança a pessoas que estão sofrendo, sabendo muito bem que a ampliação exige a aprovação unânime de todos os Estados-membros em cada etapa das negociações. Então, por que eles não falam sobre isso? Porque dizem, sim, a Ucrânia vai entrar na União Europeia. Isso é uma mentira descarada. This is a blatant lie. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today I'm... Olá a todos, aqui é Pascal Lotas, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com Sebastian Contin, um analista geopolítico baseado em Hong Kong e consultor UER-Ásia, com muitos anos de experiência em desvendar as artimanhas europeias. Recentemente, ele escreveu uma excelente análise sobre o que chama de antidiplomacia da União Europeia, na qual expõe o quão mal a UE tem se saído atualmente em relações internacionais. É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Sebastian, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação e pelo convite, professor Lotas. E parabéns por organizar essas conversas para o seu canal no YouTube e especialmente pelo seu trabalho acadêmico, que considero muito perspicaz. Muito obrigado. Fico feliz em ouvir isso. Mas fiquei ainda mais feliz quando li seu artigo, porque você articulou de forma brilhante esse argumento de que a UE atualmente realmente perdeu grande parte, se não toda, sua expertise diplomática. E você chega a chamar isso de antidiplomacia. Você poderia explicar um pouco qual é o argumento aí? Sim. Bem, eu acho, professor, que como nós dois estamos baseados na Ásia, temos, digamos, uma visão diferente de como a União Europeia atua. E também testemunhamos mudanças, basicamente como eles agem no exterior. Então também não estamos ligados a nenhum orçamento de Bruxelas, certo? Direta ou indiretamente. Portanto, temos liberdade para falar. E devo dizer que para mim é realmente triste, como europeu, como um verdadeiro crente no projeto europeu, testemunhar esse tipo de coisa, o que você mencionou agora há pouco, eu descreveria como antidiplomacia. Porque se você pensar no que está acontecendo agora, vê que alguém deveria representar a União Europeia como um diplomata de alto escalão, certo? E então você percebe como esse trabalho não está sendo realizado de maneira adequada, especialmente porque, obviamente, existem tratados que não abrangem. Na verdade, não sabemos exatamente qual deveria ser esse papel. O antecessor de Kaja Kallas, Josep Borrell, já estava indo longe demais às vezes, basicamente falando sobre defesa a partir de uma posição para a qual ele não tinha autoridade. E agora percebemos como alguém que deveria ser um representante da União Europeia está, na verdade, indo contra ela. E isso é realmente chocante para mim. E isso, bem, não é apenas uma opinião pessoal. É baseado em pesquisa. É fundamentado em pesquisa. E também tem a ver com algo que você faz e com o que trabalha. Opiniões que diplomatas e pessoas compartilham nos bastidores, certo? Atrás das cortinas. Algo que as pessoas normalmente não estão acostumadas a ouvir. Sim, você não costuma encontrar esse tipo de opinião por aí, porque os novos estabelecimentos garantem que elas não se espalhem. Então fico muito feliz em encontrar você, em conhecê-lo e poder discutir essas coisas livremente. Então, você tem observado o processo da UE há bastante tempo, certo? Isso também faz parte do seu trabalho, entender como essas instituições funcionam. Como é possível que o braço de política externa da União Europeia tenha se degradado tanto, a ponto de fomentar conflitos em discussões internacionais?
Eles não fazem isso só com a Rússia, também fazem com a China. A UE está adotando cada vez mais uma retórica anti-China. Você pode explicar um pouco o que aconteceu com a UE nos últimos anos? Explain a bit what happened over the last couple of years to the EU. Bem, eu situaria o início desse tipo de postura mais agressiva em relação à China em 2019, quando Ursula von der Leyen foi eleita presidente da Comissão Europeia. E ela falou sobre a Comissão Geopolítica, certo? Ela estava enquadrando ou se autodescrevendo como a chefe de uma comissão geopolítica. E, infelizmente, em 2025, isso não deu certo. Ela não conseguiu realizar nada do ponto de vista geopolítico. Se desconsiderarmos a guerra na Ucrânia, onde, obviamente, o fato de os 27 conseguirem muitas vezes ter uma posição comum, isso é uma realidade que não deve ser superestimada. Mas, em 2019, ela interpretou a Comissão Geopolítica como necessariamente ligada ou alinhada aos Estados Unidos. Então temos 2018, quando o presidente Emmanuel Macron diz que precisamos de autonomia estratégica. E temos 2019 com essa posição que o Macron está retratando. Algo como, vamos nos tornar a terceira superpotência, um polo entre os Estados e a China, para que possamos ser o elemento de equilíbrio. De repente, a partir de 2019, isso se torna algo totalmente diferente. E hoje, professor, estamos em 2025. Eu diria que o problema da política externa europeia hoje começa no topo. Começa com más escolhas. Sabemos que a von der Leyen não era a pessoa certa para liderar a União Europeia em tempos geopolíticos, porque ela falhou, certo? Ela disse, vou criar uma comissão geopolítica, e não criou. E 2024, para mim, foi bastante impactante ao ver como os líderes estavam escolhendo, digamos, o mal menor, certo? Então vamos escolher a Ursula von der Leyen de novo, porque talvez possamos controlá-la. Então, foi uma decisão muito fraca por parte dos líderes, que sabiam que precisam operar em um mundo onde a Realpolitik diariamente está redesenhando as regras do jogo, certo? Com a competição entre grandes potências. Mas eles decidiram nomear von der Leyen e, portanto, decidiram desacelerar tudo, certo? Eu diria que a culpa não é da von der Leyen, certo? Temos muitos exemplos de coisas que ela não fez corretamente. Mas os 27 fizeram escolhas ruins de liderança. E é justo começar por quem está no comando. Então, vamos lembrar que von der Leyen foi reeleita com 54% de apoio. Desde o início, é um mandato muito frágil. E em vez de se cercar de pessoas capazes e independentes, ela montou uma comissão de leais. Ela não tinha uma comissão de leais de 2019 a 2024. Ela tem hoje. Sem desafiantes, sem perfis fortes. E em vez de escolher comissários competentes com experiência real, ela estava escolhendo pessoas que não a desafiariam. Por isso, eu caracterizei esta Comissão Europeia como um comitê de consciência confuciana. Todos os papéis se sobrepõem. Ninguém está disposto a assumir a liderança. E temos o exemplo mais claro hoje, depois de alguns meses em Kajakala, certo? Eu a chamo ou a descrevo como a principal antidiplomata da UE. Por quê? Porque ela personifica. Ela é o exemplo perfeito de alguém que é diplomata, mas que na verdade está conduzindo a política externa europeia pelo lado errado, certo? Ela pensa que ser forte e respeitada significa enquadrar a China como parcialmente maligna. Isso é algo que ainda não entendo. Isso não significa nada, certo? Não é uma política. É uma manchete. O problema é que ela estava anotando. Isso foi durante o questionário. Então ela realmente estava pensando em dizer aquilo e provavelmente tentando se alinhar com a Casa Branca, certo? Mas a Casa Branca não é mais do Biden. Mesmo na época, já sabíamos que Donald Trump iria aproveitar um segundo mandato. E temos o melhor exemplo de como essa política é bem-sucedida. Ela foi a Washington visitar Marco Rubio, seu homólogo, e quando chegou lá, nem sequer foi recebida por ele. Ou seja, ela foi apenas por um motivo, encontrá-lo, e a mensagem que Marco Rubio transmitiu foi, você não importa.
Então, se pegarmos 2024 novamente, só para fazer uma comparação de como China e Estados Unidos operam, depois das eleições de junho, levou 6 meses para formar uma nova comissão. 6 meses. Então, os Estados US e a China estão diariamente mudando como as regras funcionam, como a competição entre grandes potências evolui, e a Comissão Europeia leva 6 meses só para se formar. E as escolhas são exatamente como eu estava descrevendo agora há pouco. Hoje temos atrasos na União Europeia que expõem o quão lento e disfuncional o sistema institucional se tornou, como a máquina realmente funciona. E esses atrasos têm custos. Enquanto isso, EFSU e China avançam, ditam o ritmo, fecham acordos, expandem sua influência, e a Europa está sempre presa em negociações internas. De alguma forma, essa principal diplomata da União Europeia finge representar as opiniões dos 27 Estados-membros, mas ela não está fazendo isso. Ela está falando sozinha. Ela está apresentando a própria visão dela, e não a visão dos Estados-membros. Então não sei como isso vai terminar, mas não parece bom. Podemos discutir isso, mas temos outros momentos-chave desse mesmo ano, 2025, como o relatório Draghi. Você tem um diagnóstico detalhado das fraquezas econômicas da Europa, mas acho que ele foi apresentado em setembro. Estamos em junho. Nada aconteceu. Está engavetado, certo? Sem acompanhamento, sem implementação. Todo mundo está falando sobre isso. Nenhuma grande medida. Você também tem, e acho isso muito relevante, de acordo com o que observei, as tarifas sobre veículos elétricos chineses. Isso era para mostrar força, mas na verdade só está revelando confusão. Você tem que apenas 5% dos veículos elétricos na Europa são chineses. Você tem uma medida protecionista que nem é sua. Ela veio de Washington, porque Washington foi o primeiro a impor uma tarifa de 100% sobre veículos elétricos chineses. Então, novamente, é um alinhamento com os Estados Unidos. E isso também estava causando desacordos internos. Portanto, é uma prova de que não há uma estratégia de longo prazo por trás disso. E a terceira questão que aconteceu em 2024 foi o colapso da Northvolt. Esse era o grande sonho europeu de ter independência em baterias elétricas, apoiado por grandes governos, grandes empresas como a Volkswagen, players da indústria, e faliu, certo? Então, se você quer lutar ou operar em um ambiente onde os Estados Unidos e a China estão cada vez mais se tornando polos, obviamente há muita conversa sobre multipolaridade. Não, eu discordo. Existe bipolaridade. Os Estados Unidos e a China estão aumentando a distância em relação às outras potências, especialmente em relação à Europa. Infelizmente para os europeus, especialmente em relação à Europa. Isso diz muito sobre como Bruxelas está desconectada da realidade. E tudo isso aconteceu em apenas um ano, certo? Então, há um vazio de liderança, instituições lentas e uma execução ruim, enquanto o resto do mundo segue em frente, infelizmente. Sim, eu concordo com isso. Para mim, a questão não é apenas como isso aconteceu, mas quais são os processos que alimentam isso. Porque, especialmente, a posição de presidente da comissão, e você sabe, Kaja Kallas hoje, a alta representante para os assuntos externos, esses cargos costumavam ser de coordenadores, porque está bem entendido que a União Europeia é uma organização supranacional, mas não é um substituto para os Estados. Embora exista o sonho, entre algumas pessoas, de transformá-la em Estados Unidos da Europa, em geral é aceito, não. A política externa como um todo, especialmente as partes de diplomacia, costumava ser de competência dos Estados. No nível da UE, o que existe é a elaboração de tratados, certo? E a coordenação do mercado comum. E isso mudou. E podemos ver como, com a guerra na Ucrânia, mais competências foram assumidas pela Comissão Europeia. E agora, Kaja Kallas está, na verdade, tentando assumir ainda mais dessas competências, tentando concentrar mais poderes, inclusive indo aos Estados Unidos. E o fato de Marco Rubio não se encontrar com ela significa, claro, que ele não a reconhece como representante de um governo de fato, certo?
Ou seja, não a vê como uma contraparte. Onde você acha que essa busca por mais poder por diferentes partes da comissão vai chegar? Bem, sim. Então, na verdade, precisamos reconhecer que para eles não é fácil cumprir esses papéis, considerando que eles não são bem definidos. Mas você está certo. Há uma diferença entre um representante e um formulador de políticas. Há uma diferença entre um representante e um executor, certo? E há uma diferença entre um representante e alguém que projeta políticas e toma decisões. E essas decisões, goste você ou não, são decisões que você precisa seguir, certo? Mas aqui temos alguém que não está cumprindo o papel em termos da representação que lhe foi atribuída ou conferida. O mesmo vale para von der Leyen, certo? A Comissão Europeia deveria cuidar do mercado único. Mas, sinceramente, professor, acredito que a União Europeia hoje, se quiser ter relevância, deveria desenvolver um perfil geopolítico. A questão é que eles não conseguiram fazer isso, mesmo com a Rússia à porta e ameaçando o leste europeu, certo? Então, o que está acontecendo além dos tratados? Como chegamos até aqui? Sabe, estou convencido de que temos um grande problema na União Europeia devido à microgestão interna. Há muitas pessoas lá, muitas opiniões, mas muitos processos. Mas hoje você tem provas de que todos esses diferentes projetos foram reorganizados, passados de um gabinete para outro, entre comissários, agências, muita gente dependendo da mão da Comissão Europeia, dependendo de seus subsídios. Então, em vez de liderança decisiva, temos atraso, como eu estava mencionando, e em vez de uma estratégia, temos burocracia. Você deve ter notado recentemente, isso até me surpreende, que mesmo dentro das instituições, fala-se muito sobre a força da União Europeia ser o chamado efeito Bruxelas. Bem, isso é uma piada, não é? Você tem... Vocês estão governando, estão descrevendo como deve ser a ética da inteligência artificial, mas não gerenciam a inteligência artificial, porque são os Estados Unidos e a China, novamente, que estão desenvolvendo as ferramentas do futuro. Mas vocês dizem, não, eu regulo eles, e temos que defender nossos direitos. Não, vocês têm que lutar em um mundo onde a regra costumava ser, como Mackinder afirmou, quem controla a Eurásia, controla o mundo. Depois isso foi reformulado por Spykman. Quem controla as rotas comerciais marítimas controla o mundo. Hoje é quem controla a tecnologia que controla o mundo. Não, quem regula a tecnologia. O que é isso, certo? Então Bruxelas está obcecada em controlar. Eles dizem, bem, agora vamos sancionar as grandes corporações americanas. Ok, parabéns. Isso é troco para eles. Hoje você tem declarações. O que eu vejo é que quanto mais eles tentam administrar ou gerenciar, menos entregam. Toda política fica emperrada em brigas internas. Ninguém está realmente liderando, tudo é adiado. E esse controle constante, né? É algo que provavelmente vamos discutir depois. O controle das narrativas. Isso significa que nada é feito rapidamente. E a política externa hoje, você pode ver, é feita de declarações chamativas, coletivas de imprensa, política industrial, vira slogan. Tudo é reciclado e há um vácuo no topo. Então todo mundo meio que improvisa. E de novo, olhe para o relatório Draghi. Hoje, todo mês, eles só mudam o nome de todos os projetos. Reforçar a ROI, rearmar a Europa. O Green Deal agora é um acordo limpo, mas é o mesmo orçamento, as mesmas lacunas, os mesmos regulamentos reorganizados e nenhum resultado. E em termos de política externa, temos uma situação em que ninguém sabe realmente quem está tomando as decisões. Von der Leyen fala de forma muito dura, mas a linha tende a seguir Washington enquanto os Estados-membros não estão alinhados. Isso significa que há uma falta de liderança que não tenta dizer, ei, vamos consertar certas coisas. Eles têm as salas onde se reúnem, onde tomam decisões, onde se juntam. E no final, obviamente, as decisões não representam as posições mais fortes. Geralmente são o menor denominador comum.
O quê? Hoje, o que está claro para todo mundo, não em Bruxelas, mas fora dela, e você provavelmente tem essa visão do Japão, é que a União Europeia está falando sem saber o que quer dizer, certo? E a União Europeia não consegue acompanhar as mudanças de poder globais. Então, esse provavelmente é o maior problema, não é? A Europa está muito lenta para o mundo em que vive hoje, enquanto os Estados Unidos e a China estão avançando rápido, a Rússia está avançando rápido, o BRICS Plus está ganhando força, certo? E enquanto isso, a União Europeia leva 6 meses só para formar uma comissão que não está preparada para as tarefas que deveria executar, certo? Então sim, acho que os processos hoje estão um pouco atrasados, reativos e confusos. Este é um bom resumo e, na verdade, uma boa explicação institucional do problema em que os europeus se encontram. Existe eu quase chamaria de disputa de poder, mas na verdade não é uma disputa de poder. É mais uma confusão de poder, certo? Quem toma que tipo de decisão, em qual nível, e quais são as narrativas que estão surgindo. Também vemos isso agora, claro, com o genocídio em Gaza, no qual os Estados-membros claramente expressam opiniões diferentes do que a Comissão está dizendo. E você vê como não há mais. Os europeus não conseguem se organizar neste momento. E a Comissão então usa slogans para fingir que existem políticas. Esse é um fenômeno que começou com a guerra na Ucrânia, ou é algo que tem raízes estruturais mais profundas? Sim, obviamente é algo mais profundo, certo? Vai mais fundo. E você está trazendo 2 exemplos que são fundamentais para entender o que está acontecendo e que estão relacionados a conflitos militares, certo? Ucrânia e Israel em Gaza. Então, aí estão as reações. Professor, desculpe, pense no dia em que Israel sofreu os ataques do Hamas e quando eles já tinham começado a matar civis. Ursula von der Leyen e a presidente do Parlamento Europeu decidiram visitar Israel para demonstrar apoio. Então, em nome de quem? Certo. E que tipo de 2 pesos e 2 medidas são esses? O que está errado na Rússia? O que não está errado em outros lugares, certo? O que está errado na Ucrânia? Desculpe, o que não está errado em outros lugares? Então você tem a gestão desses 2 conflitos, mostrando como a Europa está longe de ter posições comuns. Mas, essencialmente, eu diria que a gestão da guerra na Ucrânia revela um descompasso entre a urgência normalmente declarada e a ação substantiva. Então a Europa sancionou a Rússia, forneceu armas, acolheu milhões de refugiados. Essa é a realidade, e é isso que a Europa tinha que estar lá, certo? Milhões de refugiados. Ninguém está falando sobre isso. Não há uma crise migratória, ou digamos uma crise de refugiados, globalmente, por causa da guerra na Ucrânia, porque a Europa estava cuidando disso. Então, palmas para ele, certo? Mas para um continente que já declarou a guerra como existencial em 2022, a resposta é reativa, porque vocês não enviaram um único soldado. Então, ou é existencial ou não é. E essa é uma questão preto no branco, professor. Ou é existencial ou não é. Se for existencial, vocês têm que enviar tropas. Isso é um compromisso básico de segurança. Nenhum soldado europeu foi enviado, mas há um fluxo crescente de apoio inabalável, com encontros com Volodymyr Zelensky em trajes militares. Ótimo para suas fotos. É fantástico, mas a realidade é o que é, certo? Então hoje vocês têm sanções, e Talas dizendo no último diálogo Shangri-La em Singapura que, ei, cuidado. Isso é muito importante para todos manterem em mente. Rússia e China são consideradas malignas porque estão juntas. Ok, por quê? Porque os chineses estão facilitando o fornecimento de bens de uso duplo, ou seja, que podem ser usados tanto de forma civil quanto militar. Ok, e o que acontece na Europa? Você tem ainda, e essa é uma realidade sobre a qual quase ninguém fala no continente, a União Europeia, com muitos Estados-membros, ainda comprando recursos e ativos energéticos da Rússia. Você tem esse comissário de energia, o Sr. Jorgensen, que disse em março passado
que a União Europeia gastou o equivalente a 2.400 caças F-35 em combustíveis fósseis russos. F-35 fighter jets or Russian fossil fuels, okay? Since Vladimir Putin began the invasion. Certo, desde que Vladimir Putin iniciou a invasão. Então, uma enorme superioridade moral. Você também tem a União Europeia visitando em fevereiro passado, 21 comissários visitando Nova Delhi, enquanto a Índia é o maior comprador nos últimos 4 anos, de acordo com esse think tank baseado em Estocolmo, que afirma claramente que a Índia é o maior comprador de armas russas nos últimos 4 anos. Então, desde que a guerra começou, certo? Mas von der Leyen e os 21 comissários visitaram Delhi e nem sequer mencionaram isso. Então, essa abordagem seletiva de quem é bom e quem é mau está, na verdade, piorando as coisas, não é? Is actually making things worse, right? The kind of developments illustrate. Esse tipo de desenvolvimento ilustra esse tipo de vazio estratégico. O que você quer? Então você quer um forte alinhamento com Washington, e é por isso que você viaja para Washington sem nem mesmo ter uma reunião marcada com Marco Rubio. E ele diz, olha, estou muito ocupado, não tenho tempo para você, você não é ninguém. É isso que eles querem. Os Estados Unidos já disseram que não querem mais isso, mas isso também não é novidade. Isso não é Trump. Isso é o pivô para a Ásia que Obama implementou em 2011. Em 2011, nós já sabíamos na Europa que eles não nos queriam mais como parceiro júnior. A mensagem de Obama foi, olha, agora vocês são a Europa, resolvam seus próprios problemas. Nós temos que nos voltar para o Indo-Pacífico, porque tudo vai acontecer lá e precisamos conter a China. Is going to happen there, and we have to check China. So, we don't have, Professor. Então não temos, professor, uma única iniciativa de paz em 1000 dias de derramamento de sangue vinda da União Europeia. Enquanto até Donald Trump, que está longe de ser um virtuoso diplomático, certo, está pressionando por uma resolução. Por quê? Por quê? Como isso é possível? Não, temos que vencer essa guerra. Com licença? Isso é uma piada? Então temos uma guerra sem um fim visível. Temos a impossibilidade de uma vitória ucraniana sendo promovida por nossos líderes da União Europeia como se fosse alcançável. E temos, portanto, um bloco incapaz de definir termos básicos, tanto em política externa quanto em segurança. Assim, não há consenso sobre se, na Ucrânia, a integridade territorial ou a estabilidade regional deve ter prioridade. Regional stability should take precedence, and how reprehensible Por mais repreensível que seja a invasão e os horrores da guerra, só o retorno de Trump ao poder expôs o rei nu. A estratégia da Europa para a Ucrânia nunca foi realmente sua. Como eu estava mencionando, hoje a União Europeia, a Comissão Europeia, não tem uma estratégia sobre como lidar com a China, ou mesmo sobre como lidar com os Estados Unidos de Trump. E isso não é algo aleatório ou que aconteceu ontem. Sabemos disso desde o momento em que a nova Comissão Europeia foi eleita em 2024. O novo Parlamento Europeu foi eleito e Donald Trump estava vencendo seu segundo mandato e começou a ocupar o Salão Oval em janeiro passado. Então estamos em junho, certo? Nada desse tipo. Ah, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Ok, faça algo hoje, certo? Agora mesmo, porque todo mundo está fazendo coisas. E então, professor, para entender a União Europeia hoje, precisamos focar em algo que é estrategicamente importante: a promessa de adesão da Ucrânia à União Europeia. Essa é a mais cruel decepção diplomática nas relações internacionais recentes. Se desconsiderarmos a visita de Zelensky a Washington para se encontrar com Michael Rowley, certo? Então, a adesão de um país como a Ucrânia é impossível. E nós sabemos disso. E os líderes europeus persistem nessa farsa, oferecendo esperança a pessoas que estão sofrendo, sabendo muito bem que a ampliação exige aprovação unânime de todos os Estados-membros em cada etapa das negociações. Então, por que eles não falam sobre isso? Porque dizem, sim, a Ucrânia vai entrar na União Europeia. Isso é uma mentira descarada. Então temos líderes que até mentem para os cidadãos. E isso é realmente ruim.
E isso mostra, especialmente, imagine, você tem todas essas superpotências operando em tempos políticos reais, tipo, impiedosos, certo? Impiedosos, absolutamente impiedosos. Eles só se importam com o poder, como se tornar um hegemon, como continuar sendo um hegemon, ou como conquistar essa posição. Então você tem a União Europeia fazendo essas coisas. Então como podemos... So how can we? Yeah, sorry. No, it's fascinating because Não, é fascinante, porque a adesão à União Europeia sempre foi vista como uma possível solução com a Rússia, já que a única coisa que a Rússia se opunha era a adesão à OTAN. A adesão à União Europeia era algo relativamente silencioso por um bom tempo. Mas até mesmo a adesão à União Europeia é algo que a própria União Europeia, ou pelo menos seus Estados-membros, já disseram várias vezes que é muito, muito difícil. Quero dizer, até mesmo algo como exportações para a União Europeia foi contestado por Estados-membros individualmente. Have been opposed by individual member states. You know, Ukraine poses huge structural. Você sabe, a Ucrânia apresenta enormes problemas estruturais para a União Europeia em termos de como integrar esses mercados, certo? Por causa da diferença no custo de produção e tudo mais. E ao mesmo tempo, isso tem sido usado como uma cenoura, assim como a cenoura da OTAN, enquanto a Ucrânia implora de joelhos para ser aceita. Mas a cenoura está sempre a 1 metro de distância. Isso é outra coisa senão, nesse sentido, o pior tipo de mascarada geopolítica, onde se apenas finge que algo é realidade, quando na verdade todo mundo entende claramente que não é. In fact, everybody clearly understands it's not. Yeah, I would say, and this is part of my research at the University Sim, of Hong Kong. sabe, eu diria, e isso faz parte da minha pesquisa na Universidade de Hong Kong, que infelizmente existe uma espécie de excepcionalismo europeu. Dá para ver nos últimos 6 anos, desde 2019, como tudo se tornou hipócrita. E eu estava dando alguns exemplos, certo? Então, muitas das coisas que os líderes atuais estão fazendo, inclusive muitos líderes dos Estados-membros, vão contra a essência da União Europeia. De certa forma, há uma total falta de liderança, não é? Não temos mais grandes pessoas, não temos mais grandes líderes. E eu estava tendo essa discussão, porque assim como você, eu me encontro com pessoas, com formuladores de políticas, diplomatas, quem pode ser o líder, certo? E quem poderia ser o líder? Até mesmo, por que não mudamos os líderes hoje, certo? Why don't we change the leaders today? Okay? No, because it's complicated, it takes so long. Okay, change the rules, change anything. Não, porque é complicado. Demora muito. Ok, mude as regras. Mude tudo o que for preciso mudar e mude as pessoas. Isso é uma piada. A União Europeia não pode evoluir com essas pessoas, e hoje sabemos disso. É impossível ter um terreno comum que permita operar em um ambiente onde a concorrência é implacável. A competição geopolítica hoje é implacável. E você não pode lutar da forma como as duas superpotências estão hoje desenvolvendo capacidades, fortalecendo forças armadas e exércitos, investindo especificamente tanto em tecnologia, com o efeito Bruxelas. Por favor, seja sério. Não confunda seu povo. E eu tenho que voltar para a Europa a cada 2 meses, e quando encontro pessoas, pessoas em posições relevantes nas instituições europeias. Well, people in positions that are relevant in the European institutions. And we discuss, they say, oh, you have a... E quando discutimos, eles dizem, você tem uma perspectiva da China, porque você realmente não entende o que está acontecendo. Provavelmente o que você precisa fazer é ouvir mais as pessoas que você enviou para países asiáticos, ou para países da América Latina, e para países africanos, nesses escritórios onde eles coletam informações e sabem o que está acontecendo. Mas vocês os forçam a falar sobre os pontos de vista de Bruxelas, que são absolutamente irrelevantes. Você deveria ver, na China, às vezes diplomatas têm que dizer coisas que vão contra qualquer movimento diplomático eficaz. Eles ainda falam muitas vezes sobre direitos humanos na China, mas a China já disse que não se importa com direitos humanos. Eles dizem, primeiro vem o desenvolvimento, depois podemos discutir direitos humanos. Então essa é a política deles. Você pode gostar ou não. Claro, você pode pensar, eu acredito que meu sistema é melhor.
E professor, eu realmente acredito nisso. Eu realmente acho que o sistema europeu, nesse aspecto, é melhor, a proteção dos direitos humanos. Mas você não pode simplesmente chegar à China ou à Ásia e fazer sermão fingindo que é melhor do que eles, porque eles estão indo muito melhor do que você e estão aumentando muito o seu poder enquanto você está diminuindo. Então, esse excepcionalismo europeu significa que você ainda se considera relevante, importante e determinante, mas não é. Portanto, primeiro você precisa reconhecer a realidade, que hoje você está em uma posição ruim. Antes de tudo, reconheça que você não está em uma boa posição. E a partir dessa posição você pode se reerguer, mas não o contrário. Não é, porque somos grandes, todos estão nos ouvindo. Ninguém se importa com você. Everybody's listening to us. Nobody cares about you. This is why It's so sad because like the European Union again, like they behave as if though É tão triste, porque a União Europeia, mais uma vez, se comporta como se fossem reis. Mas na verdade, todo mundo só os vê como os palhaços que são. E nem são bons palhaços. As pessoas nem estão rindo. É só. Isso é difícil de entender, porque não é como se a União Europeia fosse completamente irrelevante. Não é. Ela tem um papel a desempenhar, e essas pessoas podem causar danos. Quero dizer, estamos vendo que recentemente a União Europeia agora impõe sanções ao seu próprio povo, aos seus próprios cidadãos, certo? E sanções não são algo bom. Restrições comerciais realmente causam danos aos países. Não quebrou a Rússia, mas causou danos. Então, essas são posições que levam a resultados negativos se as pessoas tomam decisões ruins. Mas as pessoas que ocupam essas posições estão superestimando muito a própria importância. Como isso pode ser resolvido? Their own importance. How can this be fixed? well, Bem, veja, eu estava fazendo essa comparação de que a União Europeia, hoje, voltando à questão do excepcionalismo, certo? Ecoa o Império Austro-Húngaro em seu crepúsculo. Era uma potência formidável, mas no final estava paralisada por contradições. E hoje você tem os 27 competindo com suas próprias instituições comuns, certo? Vozes concorrentes, criando uma cacofonia de irrelevância estratégica, impotência. Então, você tinha Viena e Budapeste obcecadas com o protocolo da corte, enquanto o mundo se transformava ao redor delas. E hoje você tem em Bruxelas nossos líderes e autoridades celebrando o efeito Bruxelas, enquanto terremotos geopolíticos estão remodelando o cenário internacional, certo? Então você tem essa burocracia dos Habsburgo. So you have this Habsburg bureaucracy. How was paying attention to detail, to the Como era prestar atenção aos detalhes burocráticos, a micropolítica, a microgestão antes de colapsar. Vejo as instituições da União Europeia fazendo exatamente o mesmo hoje, seguindo o mesmo destino, certo? Então eu estava dando alguns desses exemplos desse vácuo de direção, certo? Você tem, digamos, as iniciativas emblemáticas da União Europeia nos últimos anos, seu desejo de se tornar geopolítica, de ter relevância geopolítica. A abordagem em relação à China é algo que, se você conversar com qualquer especialista da União Europeia, especialistas que vivem na China, ninguém entende o que está acontecendo. Às vezes converso com diplomatas chineses e eles dizem, estamos muito decepcionados com a União Europeia. Chinese diplomats and they say we are very disappointed with the European Union. It's not that China does everything right for the European Union. Não é que a China faça tudo certo para a União Europeia. De jeito nenhum, certo? Existem questões que já estão aí, mas basicamente relacionadas ao comércio, certo? Não há mercados abertos para empresas europeias no mercado chinês. Existe um desequilíbrio comercial que está afetando a indústria europeia. Mas hoje a União Europeia está focada em questões americanas, os veículos elétricos, a capacidade excedente, as narrativas políticas. E mesmo se você olhar para a OTAN, certo? Por que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, quer atuar no Indo-Pacífico? Quais são os interesses europeus no Indo-Pacífico hoje? 4 milhões de cidadãos franceses. O único país com territórios relevantes é a França, se é que se pode considerar relevante. Relevant is France, if you can consider that relevant. But if the European Union members Mas se os Estados-membros da União Europeia não têm uma marinha, como podem operar a 15 mil quilômetros de distância? Se não conseguem defender a Ucrânia, como podem defender Taiwan, certo?
Então existe essa relevância geopolítica que nunca se concretizou. Essa abordagem em relação à China, que é totalmente equivocada. A resposta à guerra na Ucrânia que eu estava anteriormente desvendando, as diferentes camadas de explicação, e também ao impulso pela Agenda Verde. Você deve se lembrar que a União Europeia queria proibir motores de combustão até 2035. E hoje, nuclear é verde. Não somos verdes, mas precisamos ser limpos. E novamente, voltando a esse crepúsculo do Império Austro-Húngaro, por favor, confira para o seu público o vídeo em que von der Leyen apresenta esse novo programa industrial que é, mais uma vez, apenas reformular e realocar linhas do orçamento e colocar as coisas em outro lugar, e assim por diante. E ela entra na sala com os 400 industriais mais relevantes da Europa. E um cara vai antes e diz, por favor, fiquem de pé. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, está entrando. O que está acontecendo? Eles perderam o juízo, estão focados no protocolo. Essa é a chave para entender que algo está errado, certo? Então toda essa inércia governamental prova que precisamos mudar os líderes. E é algo sem precedentes, sim. Impossível não. Na política, tudo é possível, certo? Esses líderes são incapazes de liderar a União Europeia hoje. Ou você os troca, ou teremos mais 4 anos afundando ainda mais nesse buraco e aumentando a distância em relação às outras superpotências. Yeah, but Sebastian, I am worried. Sim, mas sabe, Sebastian, me preocupa que se a sua analogia estiver correta, o Império Austro-Húngaro não teria sido salvo por uma mudança de liderança. O Império Austro-Húngaro estava calcificado em suas estruturas e instituições. E pode muito bem ser o caso de a União Europeia estar em um ponto semelhante, porque acho que a comparação é válida. A menos que as instituições mudem, não se sai da inércia que calcifica o sistema desde o início. E a União Europeia, veja, tentou mudar ao longo do tempo. Quero dizer, o Parlamento Europeu não existia desde o começo. As instituições foram sendo construídas aos poucos. Mas no momento, até onde sei, não há nenhum plano para realmente reformar institucionalmente a UE, certo? Bem, sim, eu concordo. Eu concordo. E novamente, quero sublinhar que não estou apenas dando opiniões, isso é baseado em pesquisa. Tudo o que estou dizendo é baseado em pesquisa. E é chocante. E você sabe, provavelmente está acontecendo com você também, que você é acusado de ser anti-europeu. Na China, sou pró-europeu, mas na Europa sou acusado de ser contra a Europa. Não, é o contrário. Você precisa dizer as coisas que descobre e que ninguém diz, porque você quer que as coisas melhorem. Tem aquele ex-primeiro-ministro britânico, ou talvez fosse um israelense, que costumava dizer que não existe governo forte sem uma oposição forte. E a Ursula von der Leyen não tem oposição, certo? O Parlamento Europeu é uma piada. Não dá para fingir que aquilo é uma oposição quando estão interrogando os comissários. O déficit de liderança, e isso não é novidade. Isso já saiu do ciclo de notícias, na minha opinião, de acordo com minha pesquisa. Isso é um padrão. Aconteceu na Conferência de Segurança de Munique. Foi de proporções tragicômicas. Então você tem o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, fazendo uma avaliação realmente dura da irrelevância europeia. E você tem nossa aristocracia local lá, sentada ouvindo, o moderador chorando e ninguém reage. Já estive na política no passado. A primeira coisa que um político, um verdadeiro líder, faz ali é se levantar e dizer: "Ei você, vice-presidente dos Estados Unidos, agora está criticando a Europa na nossa frente." Mas é o mesmo cara que em 2016 dizia que Donald Trump estava estuprando todas as mulheres nos Estados Unidos. Que mulher nos Estados Unidos não foi estuprada por Donald Trump? J.D. Vance estava dizendo essas coisas. Então, você tem a mesma credibilidade hoje que tinha em 2016 ou o quê? Ninguém está se levantando e dizendo na cara desse cara: "Ei, pare, ok?" Ninguém está representando os europeus. Não há réplica. Todo mundo vai depois pro Twitter e então, isso é tão ruim, sabe? Isso está errado.
Ah, e você tem Kai Jakala dizendo: descobrimos hoje que o mundo não tem liderança. Nós, europeus, vamos substituir e ocupar essa liderança. Por que você não disse isso na hora? Porque ninguém ousa responder a esse cara que veio insultar vocês, certo? Então isso é obviamente uma mudança de paradigma. Líderes que não lideram, líderes que não representam, líderes que não são ninguém. Leaders that are not representing, leaders that are nobody. And it's very sad. It's very sad to spot this. E isso é muito triste. É muito triste perceber isso, testemunhar isso, quando você enfrenta desafios de segurança e tem líderes que não conseguem fornecer uma resposta coerente e direta a alguém que veio te insultar, certo? Então, você tem, quer dizer, parte do artigo que você mencionou no começo tenta traçar essa linha argumentativa. Existem certas coisas que acontecem que não fazem parte do ciclo de notícias, certo? Elas pertencem a uma mudança de paradigma que se torna um padrão. E isso faz parte disso, certo? Isso faz parte disso. Então você não pode simplesmente sair da sala com algumas piadas inadequadas, mais apropriadas para um programa de entretenimento, e depois dizer: não, há um vácuo de liderança no mundo. Um europeu vai preenchê-lo. Com licença, você não consegue nem preencher o seu próprio vácuo. You can't even fill your own vacuum. Os europeus nem conseguem preencher o próprio vazio, sim. It's outstanding. Please change them. É impressionante. Por favor, troquem eles. Troquem eles. Eles são inadequados. Eles não podem liderar. Eles se recusaram a liderar na frente da vice-presidente dos Estados Unidos. Eles se recusaram a liderar. Agora sabemos disso. E então você vai para as Filipinas, como no outro dia, há poucos dias, ou Kai Jakala. Ninguém conhece na Europa, certo? Ninguém conhece. Em Manila, ela está se encontrando com o presidente Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos, e o secretário Manalo. E ela diz: nós, Europa, vamos ajudar as Filipinas em suas lutas contra a China coercitiva. Como vocês vão ajudar as Filipinas? Como? Por que mentem para eles na cara dura? Por que estão fazendo isso? Vocês não conseguem nem responder ao J.D. Vance cara a cara e vão enviar tropas para as Filipinas para demonstrações no Mar do Sul da China, Mar das Filipinas Ocidental, para defender o quê? Por favor, quem está aconselhando essas pessoas? Certo? Quem está por trás dessas ideias? Eles têm ideias próprias? É impressionante. Are their own ideas? It's amazing. But I think they believe their own. Acho que eles acreditam nas próprias narrativas, certo? Kaja Kallas provavelmente acredita que algo se torna verdade só porque ela diz. Se sai da boca dela, então é realidade. Porque veja, nos últimos 3 anos, ouvimos que o próximo pacote de sanções vai destruir a Rússia. Rússia de joelhos, sabe? Lá embaixo. E a cada pacote de sanções, eles já preparam o próximo. É cômico neste ponto, o fato de que a retórica obviamente não corresponde à realidade. Mas parece que essa classe de pessoas, esses burocratas administrativos, tecnocratas, pessoas como Kaja Kallas, von der Leyen e por aí vai, não percebem isso. Eles vivem nesse mundo de marionetes. Acham que é assim que o mundo funciona. Essa é a única explicação que tenho no nível psicológico. That's the only explanation I have on a psychological level. It is. Berlaymont is a bubble, and that we know. É isso mesmo. O Berlaymont é uma bolha, e isso nós sabemos de fato, certo? É uma bolha, e você vive nessa bolha. E obviamente na Europa você é alguém, especialmente se vem de um país pequeno. Acho que a Estônia tem 1,4 milhão de pessoas. Mas hoje você está representando 450 milhões, certo? Então você está mudando de campo, está mudando de camada. Você deveria agir de outra forma. E infelizmente, minha sensação, como alguém que já esteve na política, isso é mais uma sensação do que exatamente o que você diz, é que eles se acham muito importantes. Eles ficam muito felizes em se conhecer, ficam contentes de terem nascido e acreditam que estão mudando as coisas. Bem, sim, vocês estão mudando as coisas, como todas as guerras, sabe? Então isso é ruim. E agora você está falando sobre as sanções à Rússia. Sanctions to Russia, and this is okay. How many packages so far? E isso é. Ok, quantos pacotes até agora? 20 pacotes? 18, 19, 20 pacotes? Eu me lembro em Hong Kong, sou muito sortudo aqui porque conheço muitas pessoas. Sabe, esse é um centro onde muitas pessoas vêm e vão. E eu me lembro em 2022, um ganhador do Nobel, Mike Spence, um Nobel de Economia,
tive a chance de participar de uma palestra. Ele ficou conosco por 3 horas, só algumas pessoas. E eu me lembro de ter perguntado a ele, porque eu sabia que ele estava escrevendo sobre as sanções à Rússia no início. O que você acha disso? Porque não funcionou. What do you think about this? Because it didn't work. And his answer was, E a resposta dele foi, sabe, na época, não podíamos imaginar que isso não funcionaria. Hoje sabemos que não funciona. Então eles sabem, a União Europeia sabe, em 2022, que algo que era estratégico e deveria ser uma medida para ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia não funcionou. Então, o que vocês estão fazendo em 2025? Sancionando pessoas de novo e de novo e de novo. E agora seus próprios cidadãos europeus, com licença. Agora vocês estão sancionando alemães porque eles não concordam com seus pontos de vista? Professor, eu e você vamos ser sancionados por sediar essa conversa? Por sermos críticos? É possível, não é? Sim, é possível. Sabemos quais são as linhas vermelhas na Ásia. Mas agora também temos que nos preocupar com linhas vermelhas na Europa. O que está acontecendo? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. E Kaja Kallas tem transmitido essa mensagem de forma muito clara. É simplesmente colocar isso em evidência. E eles até conectam. Uma das pessoas sancionadas mora na Alemanha e nem sequer criticou, nem sequer trabalhou com a Rússia, mas foi crítica em relação a Israel-Gaza. E essa pessoa também foi sancionada. Então essa é uma mensagem muito clara. E a mensagem não é para fora, é para dentro. E isso está se tornando mais preocupante, de verdade, que isso esteja acontecendo. Exatamente, porque sancionar Putin e os oligarcas de Putin é uma coisa. Sancionar seus próprios cidadãos é uma derrota total, sem julgamento, sem direitos, sem apelação. É algo completamente diferente. É mais um sinal de alerta. Certo. Quando as instituições da União Europeia deixam de respeitar seu próprio povo, você perde a legitimidade, não é? Exatamente. Um bloco que sanciona seus próprios cidadãos sem julgamento não está mais protegendo a democracia, os direitos humanos e a separação básica de poderes, certo? Está imitando os regimes que afirma combater. E sabe, o mais notável de tudo isso é que Kaja Kallas foi, claro, nascida cidadã soviética, filha de um apparatchik comunista, certo? E a filha de um apparatchik comunista soviético agora está sancionando cidadãos da UE dentro da própria OA. É aí que estamos. E os europeus não conseguem enxergar isso. Bem, quero dizer, se uma decisão do Conselho que você estava desenvolvendo em uma de suas falas significa que ela é tomada por unanimidade, certo? Sim. Então está indo além. Quero dizer, ela está propondo, Kaja Kallas está propondo, mas está indo além disso, porque não só Bruxelas, mas os 27 não estão apenas mirando oficiais russos ou criminosos de guerra, estão sancionando seu próprio povo. Isso muda tudo. Não tenho certeza se eles têm consciência do que estão fazendo. Sabe, porque evoluímos de mirar agressores estrangeiros para punir residentes europeus. Então você pode sancionar elites russas que financiam uma guerra brutal. Mas agora, com essa decisão, você está mirando indivíduos privados que vivem na Europa sem julgamento criminal, sem decisão judicial, sem direito ao devido processo, sem presunção de inocência, sem nada. Mas isso levanta a questão. Essas pessoas realmente leram o que aprovaram? Porque é o seguinte, Kaja Kallas e sua equipe montaram a lista de sanções, certo? O pacote. E então o pacote é apresentado aos 27. E os 27 só podem dizer sim ou não para o pacote inteiro, certo? Caso contrário, seria necessário passar por uma renegociação. Eu sei que eles leram isso. Eu sei. Diga não. Diga não. Ela vai mudar isso. Acredite em mim. Isso é política. Diga não. Isso é inaceitável. Você não pode nomear publicamente seus cidadãos, bani-los, congelar seus bens. Isso não é uma postura democrática. Está mais próximo dos métodos de regimes que a União Europeia diz permanentemente, dia após dia, que se opõe. Então agora, a política externa da União Europeia vai ser usada como arma contra seus próprios cidadãos. Contra dissidentes internos, contra críticos internos.
domestic dissent against domestic critics? Are you kidding? Obviously. I mean, the writing Você is está on the wall. brincando? To me, there's no question Obviamente. that the Quero things dizer, are now tá na being cara. put inward. Para mim não há dúvida de que essas ferramentas agora estão sendo usadas internamente, porque já estamos vendo isso. Vimos o que aconteceu nas eleições na Romênia. Estamos vendo o que está acontecendo com a Marine Le Pen na França. E eu não sou fã dessas pessoas, mas certos atores políticos agora estão sendo excluídos do cenário político, enquanto a dissidência também está sendo reprimida, enquanto a Russia Today é bloqueada, sabe, passo a passo como um salame. O salame está sendo fatiado e os movimentos vão ficando cada vez menores. Estamos no meio desse processo. Become smaller and smaller. And we are in the middle of that process. Yes, that's a good example. You know, the Romanian Sim, election esse é um bom is exemplo. like- Veja, a eleição na Romênia. Então não gostamos do homem que foi eleito. Não gostamos dele. Então usamos ferramentas democráticas para fazer coisas antidemocráticas. O povo da Romênia estava elegendo aquele cara, e você diz não, o TikTok estava espalhando desinformação. Com licença, as pessoas não podem checar o TikTok hoje, ou o Instagram, ou o Twitter, ou o que for. Não, o TikTok estava agindo como um... A Romênia tem ou não tem o direito de ver vídeos na internet hoje? E isso estava influenciando o voto. Quero dizer, já participei de muitas campanhas políticas, campanhas eleitorais. O que você tenta fazer o tempo todo é influenciar a mente das pessoas para conseguir votos. What you try to do is influencing people's minds all the time for getting voted. So now you say, this guy is anti-European. Então agora você diz, esse cara é anti-europeu, vamos acabar com ele. E usaram a Suprema Corte da Romênia para isso. Você tem a última coisa, o ex-chanceler alemão, desculpe, qual é o nome dele? Scholz. A última medida dele foi publicar um relatório do Serviço Secreto sobre outro partido que estava tendo um desempenho melhor nas eleições do que o próprio partido dele, o Partido Socialista. Certo? Então isso está realmente acontecendo na Europa hoje? Estamos moralizando na Ásia sobre como a democracia é superior a todos os outros e como a separação de poderes funciona e nos torna grandes e os outros piores e assim por diante. Então essas coisas estão acontecendo na Europa. E como eu vejo isso, é que vocês estão usando ferramentas democráticas para fins antidemocráticos. You are using democratic tools for anti-democratic purposes. Yeah, I agree. Sim, eu concordo. Isso é o que está acontecendo no momento. E infelizmente não vejo esse processo tomando outro rumo. Mas já estamos chegando a uma hora de conversa, Sebastian. Se as pessoas quiserem ler mais sobre o que você escreve, elas podem te encontrar no Substack, certo? Ou onde mais elas deveriam procurar? Where else should they go? I don't have a Substack. Eu não tenho um Substack. Isso é muito bom de fazer, professor. Sim. Eles têm que me ler. Bem, basicamente estou publicando em 3 ou 4 veículos. Acho que, por exemplo, no South China Morning Post, em um think tank, a publicação dele se chama China US Focus. E às vezes o artigo que você leu foi no Asia Times. Mas acho que, se procurarem no Google Scholar, vou aparecer lá com muitos textos, onde o título geralmente convida você a entender sobre o que é o conteúdo. E sim, fico muito feliz de, quero dizer, estou em contato com muitas pessoas. Se alguém quiser entrar em contato, fico muito feliz e de participar do seu programa novamente a qualquer momento. And to participate in your show again anytime. Thank you very much. Muito obrigado. Vou tentar colocar os links na descrição abaixo. Sebastian Contin, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Obrigado, Pascal. Thank you, Pascal.